Olá, meu nome é Luciano Oliveira e este é o meu canal Protocolo Alerta. Aqui eu trato de assuntos de prevenção, resposta e recuperação de ataques de agressores ativos em qualquer ambiente povoado, principalmente escolas. A ideia aqui é semanalmente postar vídeos de instrução, conhecimentos e dicas para prevenir, recuperar e responder a esse tipo de ataque. Olá, hoje nós trataremos de um assunto relacionado ao mês de abril. O que o mês de abril tem a ver com agressor ativo? Rapidamente, se pensarmos um pouco, todos os meses dos anos que já se passaram, ocorreram eventos que marcaram história na vida da humanidade. Sejam eventos bons, sejam eventos ruins, não importa. Muitos são lembrados até o dia de hoje. Muitos até inspiram o comércio, a engrenagem da economia, funcionando em prol de datas comemorativas. Datas criadas pelo homem com vários objetivos. Eventos bons também marcam, lembramos, e muitas vezes até queremos que o repita, se fosse possível. Em alguns casos é possível, simbolicamente, reproduzi-los para homenagear alguma coisa. Outros eventos são maléficos, danosos, e ninguém quer que se repita, mas é importante que se lembre, para evitar que aconteça novamente. Pode ser que tenha ocorrido falha do homem no passado, de nações inteiras, talvez até falha de mecanismos ou de algo tecnológico, mas lembrar do passado é possibilitar que possamos agora, no presente, evitar problemas futuros. O mês de abril não é diferente. Porque o mês de abril tem referência a agressor ativo. Muitos perpetradores destes crimes bárbaros de agressões contra uma massa populacional, contra um pequeno grupo ou contra uma única pessoa, quando este pensa que é o caminho para resolver o seu problema, muitos buscam incentivos, motivações para fazê-los. A exemplo de datas. No mundo, submundo da internet, dark web, deep web e outros, não vamos aqui mencionar para não dar ideia. Lá existem comunidades que, infelizmente, instigam esse tipo de violência, principalmente mencionando datas de eventos danosos do passado para que as pessoas nunca mais esqueçam daquilo de forma violenta, de forma agressiva. Esses grupos incentivam principalmente idolatrar certas pessoas, eventos, em datas específicas, tentando muitas vezes fazer melhor do que foi feito na época. Pasmem, existem competições entre o mundo dos agressores ativos. E o mês de abril é um deles. O mês de abril é marcado por muitos eventos históricos que ocorreram em relação a eventos danosos a multidões, a várias pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Mas quero que fique bem claro, eu não estou dizendo, afirmando que o mês de abril irá acontecer uma enxurrada de ataques de agressores ativos. Isto acontece, tem sim a possibilidade em virtude do que eu acabei de explicar. Relembrar datas, aniversários de pessoas ou de eventos terríveis que já aconteceram ou que já estiveram entre nós, para intensificar, motivar, dar um motivo para os ataques. Então não é que vai acontecer, existe a possibilidade. Existem estudos aprofundados a respeito da dinâmica, da mentalidade destes indivíduos, que muitas vezes utilizam-se de datas específicas para perpetrar o seu ataque. Então é um mês de cautela, é um mês que é necessário que as pessoas se preparem, fiquem mais atentas
para esse tipo de evento, porque existe a possibilidade dele ocorrer não só no mês de abril, mas este mês ele instiga esse tipo de ataque. Vou mostrar mais à frente os motivos pelo qual. Então é importante que pais assistam esse vídeo até o final, funcionários, professores de escolas, a direção, os próprios alunos, pois os alunos geralmente são as vítimas principais a serem buscadas nesses ataques, alunos dentro das escolas. Como sempre digo, não é somente em escolas. Qualquer ambiente povoado pode sim ser um alvo de um agressor ativo. Ele quer causar o maior dano possível, tá? Então, tem que tomar cuidado não somente as escolas, universidades, empresas, igrejas, hospitais, qualquer ambiente povoado, principalmente as escolas, porque dói mais. Mexer com nossas crianças, com o futuro de nossa nação, isso dói mais. Portanto, é um alerta para o mês de abril, para que todos vocês, atores sociais da escola, da família de alunos, do próprio governo, se atentem a intensificar as prevenções, as medidas mitigatórias nesse mês. Infelizmente, isso é um fato. Estou aqui para informar apenas o que conheço, o que estudo há muitos anos, contribuir com vocês para que vocês possam agir antecipadamente, não aguardar que aconteça e choramingar depois. É melhor prevenir do que remediar, já diziam os antigos. Veneração por uma determinada data, especialmente quando está relacionado a mortes, pode ser chamado de tanatofílico. Tanatofílico é derivado de thanatos, a personificação grega da morte, e fílico, que significa amor ou afinidade. O termo é utilizado para descrever um interesse ou devoção excessiva por datas específicas, especialmente aquelas associadas a eventos trágicos ou mortes. E o que isso tem a ver com o agressor ativo? Tudo. Pesquisadores, cientistas, neurocientistas, psicólogos, estrategistas voltados na área de combate a esse tipo de evento, inclusive assemelha-se muito ao terrorismo. Já foi percebido que existe sim, na maioria deles, uma afinidade pela morte e tudo que a ela se relaciona, principalmente datas, pessoas, eventos que de alguma forma houve a morte de muitas pessoas. Estes indivíduos muitas vezes são vítimas de bullying, são vítimas de agressões físicas, são vítimas de abusos sexuais, tanto na escola como em casa. A maioria que se tornou agressor ativo, a maioria teve problemas de relacionamento, foram humilhados, foram rejeitados, às vezes tiveram perdas na família, não souberam lidar com a rejeição, com a perda, não souberam lidar com certos problemas comuns de se acontecer com o ser humano. Eles não tinham resiliência, não tinham emocional para lidar e achava que a morte seria a solução para os seus problemas, tanto para aqueles que o maltrataram, como para si próprio. Então, existe sim, dentro de muitas mentes de agressores ativos, isso foi feito estudos nos Estados Unidos, aos quais são minhas fontes de pesquisa e estudos sobre agressor ativo há mais de 5 anos. Eles têm este desejo pela morte, como ela sendo a resolução dos seus problemas. E é aí que mora o problema. Quando ele está destinado, quando ele está mentalizando este fim para o meio, que é a morte, as desgraças acontecem. Ele não está mais preocupado com o sofrimento alheio. Ele quer tirar vidas, ceifar vidas, às vezes até a própria, para acabar com o sofrimento que ele tem. E ainda levar consigo, ou fazer aqueles que o fizeram sofrer, sofrer também.
Esta figura, eu não vou aqui tratar da história das guerras que nós tivemos, apenas para que vocês entendam as fontes também inspiradoras de muitos agressores ativos. Líder do partido nazista que se tornou chanceler da Alemanha e posteriormente ditador do Terceiro Reich. Seu aniversário ocorre em 20 de abril. 20 de abril é o aniversário deste indivíduo que marcou história, infelizmente, uma história trágica, uma história dolorosa, desumana na vida de muitas pessoas. Este indivíduo serve muitas vezes de motivação para os agressores ativos. Este indivíduo que atacou em Aracruz, no Espírito Santo, vocês vão lembrar, dia 25 de novembro de 2022, tá? Atacou 2 escolas a tiro e matou 3 professores e uma aluna de 12 anos. Ele ostentava um símbolo nazista no seu braço. Trajava-se um uniforme militar, adentrou 2 escolas e matou pessoas. Tá certo? Então veja que, além de venerar certas datas ou pessoas, resolveu este indivíduo atacar as escolas em nome deste evento que aconteceu no passado e desta pessoa em especial, aniversário do mesmo. Eu sei que aqui é 25 de novembro de 2022. Como eu disse lá atrás, não é só abril que acontece. Nós estamos falando do mês de abril. Mas o aniversário de Hitler é 20 de abril, que o motivou a realizar este ataque. Um dos motivos pelo qual, mesmo sendo em novembro de 2022, ele ostentava esse símbolo. Olha que interessante. Montemor, no interior de São Paulo, 13 de fevereiro de 2023. Lançou bombas caseiras do tipo coquetel Molotov em 2 escolas que funcionam no mesmo prédio. Aqui, graças a Deus, ninguém se feriu. Olha o símbolo no braço deste indivíduo. Não vamos aqui falar nome desses indivíduos, tá? Mas isso também aconteceu aqui no Brasil. Olha a motivação dele. Atentado de Oklahoma City, né? USA, Estados Unidos da América, 19 de abril de 95. O alvo, edifício federal. Tá? Motivação, terrorismo doméstico. Feridos, mais de 680 e mortos, 168 confirmados. Em abril. Isso foi um ato terrorista, tá certo? E eles usam muito algumas datas específicas para cometer as suas atrocidades. Não é só abril. Abril ele tem uma abordagem aqui, em virtude do que eu me especializo e quero contribuir com vocês, ao agressor ativo. Nós temos outras datas que muitos malucos resolvem utilizá-las como motivação. Aqui nós estamos falando de ataques de agressores ativos, como já disse, que muitos são até similares aos de terrorismos, tá? Aos de terroristas. Então aqui em abril de 95, estes indivíduos, os terroristas, fizeram esse ataque. Tá? Em abril tem algum motivo aí para eles também. Maratona de Boston, 15 de abril de 2013. Motivação, terrorismo doméstico. Mais de 260 feridos e 3 mortos. Tá certo? De novo, abril. Tá bom? Um mês que tem muita história maléfica no passado. Inclusive, até para título de curiosidade, eu só não quero encher aqui a minha aula de datas voltadas a abril, mas muitas datas que também aconteceram acidentes, tragédias que não foi proposital, como, por exemplo, o naufrágio do Titanic, foi em abril. Então, abril para esses agressores ativos, que muitas vezes a sua cabeça é lavada por terroristas na Deep Web, na Dark Web, para aprender como fazer isso, tá? Então fica a dica, pais irresponsáveis. Cuidem de seus filhos, monitore seu celular, monitore seu computador. Isso não é invasão de privacidade, é seu filho.
ele pode estar a caminho da violência, sua mente pode estar agora perturbada, ele pode estar passando por problemas dentro da sua própria casa, talvez você não enxergue, com familiares, na escola, ele pode ter mudado o comportamento, está acessando sites que não deveria e você não sabe que ele acessa. Os terroristas agora têm uma modalidade de agariar pessoas para resolver alguns problemas isolados ou causar caos em alguns países, ensiná-los a fazer o terror, mesmo que em forma de agressores ativos, ensinando-os técnicas de como fazer. Você tem que monitorar, você tem que olhar, faz parte da segurança de uma escola, os pais dentro de casa, cuidado com o que seus filhos estão fazendo. Não é jogar no lombo da escola, ó, escola, se vira. A escola pode ter um esforço mínimo de prevenção e cuidado se os pais cuidarem de cada um dos seus filhos. Se os pais, os responsáveis por esses adolescentes, tá certo? Por essas crianças que podem estar perturbadas, você não está se ligando, você não está prestando atenção, ele pode estar sendo motivado a se tornar um agressor ativo. Você pode ter um agressor ativo incubado dentro de casa e você não sabe. Entende? Tá certo? Então cuida, monitora, enquanto ele ainda é vítima de algum problema pessoal, de alguma coisa mal resolvida, ele ainda é vítima, há tempo de ajudá-lo. Mas depois que ele fizer o percurso caminhando para a violência, esse é outro vídeo que eu tenho pronto para disponibilizar, o caminho da violência feito pela mente de um agressor ativo. Tá? Pois que ele caminhar, fizer esse trajeto, chegar na última instância, que é o ataque, ele agora deixa de ser vítima e se torna um assassino, um agressor ativo. Columbine High School, Colorado, 20 de abril de 99. Existem reportagens sobre esse evento, livros, existem fontes seguras, existem dados seguros que especialistas da época estudaram esse evento e foi comprovado que eles também aderiam às causas, aos exemplos de Hitler. Olha a data do ataque. Entende? Tá? Eu não vou aqui falar nome dos perpetradores, eles não merecem os holofotes e que seus nomes sejam lembrados. Mas foram dois. Motivação principal, bullying. Além de aderirem a causas como lobos solitários, de causas que nem aqui no Brasil tem, mas aderem, se simpatizam com elas. Feridos 21 e mortos 12 alunos e um professor. Este evento nos Estados Unidos desencadeou mudanças de protocolos policiais, governamentais nos Estados Unidos inteiro em 1999. Nós ainda temos aqui no Brasil um abissal enorme de ignorância e de retardo de resolver esse tipo de problema. E os Estados Unidos, não que este foi o único, ele foi muito notório, tomou muita notoriedade pela mídia. Antes mesmo já haviam ataques de agressores ativos, não somente em 99, mas este foi o precursor. Tá? E o Brasil não pode encurtar esse caminho, que é esperado há mais 20 anos para se coçar, se já podemos antecipar e pular etapas difíceis e demoradas e já pegar o que de fato funciona, já pronto, trazer para a nossa realidade, adaptar a nossa realidade, que é o que eu estou fazendo. Sabe que isso pode chegar à maioria das pessoas, pode chegar a governos, pode chegar a tomadores de decisão para se coçar enquanto há tempo? O ataque de agressor ativo já é realidade no Brasil. Não se sabe quando, não se sabe a hora, não se sabe quem. Isso aumenta a ansiedade de muitos alunos, principalmente nas escolas onde os ataques aconteceram. E escolas onde o ataque não ocorreu, pessoas com uma mentalidade um pouco mais frágil,
mais delicada, ficam com medo de ir para a escola todos os dias, acabam que pensando, será que será hoje? Quem? Quando? Serei o primeiro? Quem é que estuda e aprende desse jeito? Não se trata de botar porta giratória em escola, vigilante, guarda municipal, botar câmera. Não é assim que funciona a segurança. Ela tem que se envolver todos os atores de um ambiente, todos, sem exceção, cada qual dentro de suas responsabilidades, competências, intelecto, postos, cargos e funções, para cada um, em prol da coletividade, cuidar da segurança de todos. Se não sobrecarrega um e outro, sendo que todos os sinais são manifestados no ambiente, seja qual for, e as pessoas só precisam se dar conta e enxergá-los. E tomar as medidas cabíveis. Prevenção, tomar atitudes proativas. Fica a dica. Escola Tasso da Silveira, Realengo, Rio de Janeiro, 7 de abril de 2011. Motivação, intolerância religiosa. Ferido, mais de 21, mortos 12. Dessas 10 meninas com um tiro na cabeça e 2 meninos que de alguma forma passaram por ali. Tem uma história também, existem estudos e artigos sobre esse evento, deste indivíduo que aderiu causas de outros países, de outras culturas, que se simpatizou a elas e quis fazer igual aqui no Brasil. Abril também. Então fica a dica, não que Abril tenha que acontecer, mas ele instiga aos eventos. Vamos nos despertar, vamos ficar atentos. Pais responsáveis, atentos em casa. Vai vasculhar o quarto do seu filho. Se você encontra diários, manuais de instrução, escritas, croquis da escola, que identifica partes, ambientes, vai olhar debaixo do colchão, da cama, dentro do colchão, na espuma, dentro do seu vaso sanitário envolvido em plásticos para proteger algo, sabe Deus o que, lá guardado, no forro da sua casa, dentro de alguma bola murcha jogada no canto, dentro de um brinquedinho inútil, inocente, lá dentro pode ter uma arma ou munição. No pátio de sua casa, caso tenha um terreno, grama revirada, debaixo de flores, de vasos, fuça a vida do seu filho. Você é responsável por ele. Tá certo? Então fica a dica. Escolas também se atentem nesse mês, intensifique a segurança, a vigilância. Polícias, órgãos do governo, intensifique rondas. Adentre a escola. Faça uma inspeção, faça uma checagem, uma vistoria. Vocês têm autoridade para isso? Não tem que ter mimimi, não tem que ficar passando a mão na cabeça. Esses adolescentes, essas crianças sabem muito mais coisas que deixariam vocês velhos com vergonha. Para com isso. Eles já sabem o que é sexo, o que é camisinha, eles já sabem o que é órgão sexual e para que serve. Sabem muito mais que vocês, que deixariam vocês com vergonha. A maioria não é mais inocente como era no passado, na nossa idade. Se esperta, há tempo. Enquanto datas se tornam marcos de tragédias, não devemos permitir que sejam altares para a violência. É hora de transformar luto em ação e romper o ciclo de dor que os ataques de agressores ativos têm gravado em nossa história. Fica aqui a reflexão para vocês. Se inscreva no canal, não custa nada. Faça o algoritmo do YouTube entender que isso aqui é um assunto relevante, de utilidade pública, de instrução benéfica à saúde mental, moral e física de nossos alunos, de nossos filhos que estão em idade escolar. Acione o sino de notificação para você saber quando eu postar novos vídeos. Faça comentários, faça perguntas, compartilhe com mais pessoas. Dê ideias de mais vídeos para que eu possa fazer para vocês. Até o próximo vídeo.